A paz do Senhor, bom dia para todo mundo. Nós estamos aqui mais uma vez com a nossa boa palavra. E na quinta-feira passada nós tivemos problemas com a internet, não foi possível transmitir o nosso momento de culto doméstico. Mas hoje nós estamos aqui firmes e nós vamos continuar o nosso tema da terça-feira da semana passada. Na terça-feira passada nós falamos sobre a maldição hereditária ou justiça de Deus. É uma pergunta, né? É maldição hereditária ou a justiça de Deus? Aí nós chegamos à conclusão de que a maldição é fruto do pecado e, consequentemente, a justiça de Deus age como corretivo, como castigo pelos males que nós cometemos. A maldição, tanto a adquirida como a proferida, é fruto do pecado, né? Todo o mal, nós inclusive fazemos menção aqui de Isaías capítulo 45, verso 7, né? Deus falando: eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas e fiz todas essas coisas. Obviamente, o bem e o mal são instrumentos da justiça de Deus. E muita gente não entende isso. Por isso que é pecado um homem, um ser humano, qualquer ser humano, fazer o mal. Porque o mal, ele faz parte, né? Só Deus, por ser santo, por ser perfeito, né, eternamente santo, eternamente perfeito, pode usar, porque é uma arma. O mal e o bem, ambos são armas peculiares à justiça de Deus. E Deus então age. Mas tudo bem, nós falamos então que a maldição é a ação efetiva de um poder sobrenatural caracterizada pela adversidade que produz. Ela pode ser proferida, né, na expressão de azar ou do que é ruim, ou né, fruto da própria a pessoa adquiriu porque ela recebeu de alguém proferiu e ela adquiriu, ela pode adquirir também como herança, né? Nós temos alguns casos na Bíblia, podemos citar vários casos, o caso dos descendentes do filho de Noé, de Cã, por exemplo, né, do Cão, a gente fala muito de Cão, mas Cão que era filho de Cã, né, que era pai de Cã, que foi descendente dos cananeus e de outros continentes aí, que povoaram outros continentes. Então a maldição, nós aprendemos que é uma arma de Deus, e na definição aqui, maldição é ação efetiva, ou seja, o que é uma ação efetiva, né? Ela se torna real, é capaz de produzir um efeito real. Uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa que foi amaldiçoada, uma coisa que foi amaldiçoada, ela, né, que recebeu a sentença, a maldição geralmente ela é proferida, por exemplo, ela é uma sentença de um mal, de algo que foi praticado. A maldição adquirida, por exemplo, como foi no caso de Cão, dos descendentes de Cão, filho de Noé, né, fruto do pecado dele, obviamente, geralmente a maldição ela é fruto do pecado, mas com isso não quer dizer que é a pessoa que nós temos que aceitar. Tem pessoas que simplesmente se acomodam, né, diante da situação. Então hoje nós vamos ver o seguinte: a ordem de Deus em Gênesis 12, versículo 3 é: abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem. Foi uma autoridade que Deus deu a Abraão, né? E isso aí tornou-se hereditário. Todos os filhos da fé, obviamente, são abençoados. Todos os que entendem a palavra, que recebem a palavra, são abençoados. Então nós lemos na semana passada o livro de Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, e eu quero ler o versículo
nos versículos 5 e de 5 a 7, que diz o seguinte: porque cada qual levará o seu próprio fardo. Preste bem atenção. E o que está sendo instruído na palavra, faça-se participante em todas as coisas boas aquele que o instrui. Aí para você ver agora como é que mudou o negócio. Se eu peco, eu posso fazer mal a todas as pessoas que estão ao meu redor, todas as pessoas que estão relacionadas a mim. Ah, mas o meu pai pecou, o que eu tenho com isso? Né? Noé errou, né? Ele se embriagou, deu um escândalo, o filho, o cão, viu e permaneceu no pecado, por isso foi amaldiçoado. Então essa é a ideia, por exemplo, da maldição hereditária. Se os meus pais pecaram, realmente a justiça de Deus vem e age, e de repente eu me acomodo e continuo, dou sequência à vida de pecado. Meu irmão, nesse caso o meu pai já não é mais culpado, os meus ancestrais não são mais culpados, porque principalmente hoje, quando nós temos acesso à palavra de Deus, o que Paulo está mostrando aqui é o seguinte, que o poder do Espírito Santo, através da palavra, ele manifesta em nós através da palavra, ele quebra qualquer tipo de maldição. Quantas pessoas estão no mundo hoje que são descendentes, né? São descendentes consanguíneos de cão, por exemplo, né? Tem muitas nações, né, em muitos continentes, muitas pessoas em todos os continentes do mundo que, né, em relação à etnia, são descendentes de cão. Mas você vai notar também que as igrejas estão lotadas de pessoas que são consanguíneas, né, que carregam na sua árvore genealógica, né, o sangue, né, o restinho, né, o vestígio do sangue de cão. O que a Bíblia está nos falando nessa manhã? O que a palavra do Senhor está nos falando nessa manhã sobre a maldição? É que toda maldição ela pode ser quebrada. Mas Paulo está falando aqui que para ser quebrada, nós precisamos ser instruídos na palavra. Olha o versículo 6 aí de Gálatas 6, né? Uma vez que somos instruídos na palavra, que vivemos pela palavra, então a maldição é quebrada, porque nós tornamos participantes das coisas boas daqueles que nos instruem, que na verdade é Deus por meio da palavra. O Espírito Santo, quando ele age na vida de uma pessoa, quando ele justifica uma pessoa, quando ele entra no coração, na mente da pessoa, ele muda todo o sistema de vida. O que nós temos que entender é que a libertação de Jesus Cristo na morte da cruz, ou por meio da morte da cruz, quando ela nos alcança, desculpa aí, ela simplesmente muda todo o padrão de vida da pessoa. Uma pessoa que confessa Jesus como Salvador, né? Porque muita gente já assim mesmo, eu vou lá no pastor, ele põe as mãos sobre a minha cabeça e eu vou ser liberto. Faz parte do processo, mas não é. Eu preciso viver em obediência, eu preciso estar em obediência. Porque quando nós estamos na obediência ao Senhor, aí vem o antigo chavão da Bíblia. Porém, se o Senhor teu, olha bem Deuteronômio 23, 5. Porém, se o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor Deus trocou em bênçãos a maldição. Portanto, Deus amava a Israel. Estão entendendo? Quando somos alvos do amor de Deus, como somos alcançados pela graça misericordiosa de Deus, pela graça que é fruto da graça salvadora de Deus, então a maldição que nos acomete, se estivermos acometidos, né, formos alcançados por uma maldição, o Senhor troca, substitui a maldição ou transforma o que era maldição ou aquela sentença de maldição, ele transforma em bênçãos. Então fica muito claro aqui em Deuteronômio 23, 5. Né? Como é que eu vou sair? Meu irmão, preste bem atenção, não profira palavra de maldição contra ninguém. Não, nós não temos essa autoridade, nós não temos essa liberdade. Quando nós lemos em Deuteronômio 28, 2, preste bem atenção. Pastor, mas eu vivi numa família amaldiçoada, mas eu venho de uma vida
né, cheia de maldições. Eu cresci numa casa onde meu pai proferia maldições. Deus, preste bem atenção aqui. Em Deuteronômio 28, 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires, olha bem, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Meu Deus do céu, nós precisamos prestar atenção nesses detalhes da vida. Precisamos parar e buscar na palavra de Deus, buscar no próprio Evangelho as respostas, juntamente com as soluções para as nossas vidas. As pessoas sempre vão proferir maldições contra nós, mas nós somos um povo guardado, nós somos um povo protegido, nós somos o povo de Deus e muitas vezes nós não nos portamos como o povo de Deus, né? Vou repetir que o versículo 2, versículo 2, todas essas bênçãos virão sobre ti. Se você ler o primeiro versículo, o versículo 1 do capítulo 28, você vai ver, né? Deus falando a Israel no monte de Gerizim: se vocês ouvirem todas as bênçãos, né? Se vocês guardarem todos os mandamentos que hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ou seja, nenhuma maldição vai macular, vai infectar, vai destruir a sua vida. Mas para isso é necessário que ouça, é necessário ouvirmos, prestarmos atenção, aprendermos com Deus, aprendermos no seu santo tempo, aprender na palavra do Senhor. E o verbo ouvir aqui não pode ser entendido como escutar, não pode ser confundido como escutar. Escutar é o ato do som que penetra em nossos ouvidos, que vai até o nosso cérebro, na verdade. Mas o ouvir é muito mais do que isso, é além de escutar. Porque ouvir é eu processar o som e, né, dar uma finalidade para ele, dar um rumo para ele na minha vida e no meu coração. Quando nós lemos Deuteronômio 30, 19, preste bem atenção no texto. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós. Preste bem atenção na questão, nós estamos tratando hoje da questão de quebrar as maldições. Que tenho proposto vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Você preste bem atenção no texto, que Deus está falando o seguinte: olha, vocês precisam parar para ouvir a palavra, vocês precisam parar para me ouvir, prestar atenção no que eu falo, no que eu digo, obedecer, cumprir os meus mandamentos. Por quê? Porque se você cumpre os mandamentos do Senhor, as bênçãos do Senhor, como nós lemos lá em Deuteronômio 23, 5, como nós lemos em Deuteronômio 28, 2, que as bênçãos do Senhor virão sobre nós, nos alcançarão. Quer dizer, eu posso, pastor, ter uma vida abençoada. Eu vim de uma família que não serviu a Deus, uma família que teve problema sério, família que serviu o diabo, que serviu os demônios o tempo todo. E agora, eu sou um servo de Deus, e como é que eu faço? Então as maldições do passado, elas me acometem? Meu irmão, depende. Se você é uma pessoa obediente à palavra, um leitor da Bíblia, adorador a Deus, serve ao Senhor com alegria, trabalha com alegria para o Senhor, muda tudo. É o que Deus está falando aqui para Moisés. Na verdade, Moisés estava repetindo a lei no capítulo 30, no verso 19. O céu hoje é testemunha entre vocês e eu, né? Entre vocês e Deus. E Deus te propôs a vida e a maldição, a vida e a morte, ou bênção e maldição. Você quer ser abençoado? Então seja obediente à palavra, receba a palavra, viva a palavra de Deus. Pastor, mas não é só orar, meu irmão. Toda oração, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Tem muita gente que tem problema sério com a oração, que pensa que Jesus chegou a falar. Não é pelo muito falar, não é o que se fala na oração, não é o jeito de falar na oração,
mas é o estado, é a condição da alma, do coração. Pastor, então eu tenho um filho que foi amaldiçoado pelo pai. Meu irmão, você pode... Desculpa. Eu posso mudar isso? Pode. Leva o seu filho a conhecer a Deus, leva o seu filho a conhecer a palavra de Deus. Ministra sobre ele a palavra antes da oração ou em parceria com a oração. Todo tipo de maldição na vida de um crente, ela precisa ser quebrada. Porque qual é o problema da maldição? A maldição proferida, por exemplo, né? Filhos que cresceram. Ah, esse menino vai dar nada, vai ser um preguiçoso, vai ser um malandro, né? Eu já vi, né? Talvez você tenha visto muitos pais falar isso. Tá certo, pastor, mas então tem gente quebrar isso. O menino realmente cresceu e tornou-se um adulto, um adolescente, um jovem, um adulto, malandro, preguiçoso, porque a mente dele processou a maldição dele. Lembra que a definição de maldição aqui é a ação efetiva. A palavra mal proferida efetivou ou produz um efeito real na vida dele. Ele precisa ser curado. Essa maldição precisa ser quebrada. Se é uma enfermidade, idem, essa maldição precisa ser quebrada. E Jesus, Ele é o Senhor por excelência de todas as coisas. Não foi em vão que Deus falou com o povo de Israel: abençoem, não amaldiçoem ninguém. Porque a maldição, a palavra de maldição, ela vai causar um efeito real na vida da pessoa. O que foi que Noé falou? Maldito seja cão. Toda a família de cão é uma raça de gente que sofre o tempo todo no mundo. Aí a pessoa fica ali, mas como é que vamos fazer contra o racismo? Gente, ninguém resolve isso, a não ser quebrando a maldição em nome de Jesus. A não ser obedecendo a palavra. Meu irmão, se alguém proferiu alguma palavra de maldição contra a sua vida, não receba. Mas como não receber, pastor? Não receba prestando atenção na palavra, vivendo a palavra, absorvendo a palavra, adorando a Deus, manifestando a sua alegria, a sua paz, trabalhando na obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo é quem vai quebrar esse elo maldito, vai quebrar essa coisa maldita, essa coisa que infectou a sua alma. Porque a maldição, ela acontece primeiro na alma, no coração. Então depois vem a reação. A maldição é como uma doença psicossomática, né? Comparando, é como se fosse uma doença psicossomática. Você ouviu, aquilo te fez mal, envolveu a sua mente, ou mas como que uma criança nasce? E a maldição hereditária, então? Já é o efeito do outro, porque às vezes uma pessoa que foi recebeu a maldição lá no passado, seu ancestral recebeu a maldição lá no passado, aquilo veio na mente dele, e no momento da gestação, esse mal na mente vai passar para a mente do feto, que vai se tornar uma pessoa, né? No padrão que nós conhecemos, vai ser bebê, vai crescer, vai ser uma criança, vai ser um adolescente. Isso acompanha a pessoa, mas isso precisa ser quebrado em nome de Jesus. Mas para ser quebrado em nome de Jesus, precisamos lembrar que esse efeito, né, desse mal que aloja na pessoa, ele precisa ser quebrado, mas o efeito, o maior remédio, a maior terapia é obediência à palavra de Deus. Então nós temos um serviço muito grande para fazer. Então vamos lá, evangelizar e falar de Jesus. Falar de Jesus. Mas o evangelizar é muito mais colocar o poder de Jesus, o poder do evangelho na vida da pessoa, e de forma que o evangelho transforma essa pessoa num todo. Tem pessoas na igreja que não foram libertas do seu passado. Tem pessoas na igreja que são massacradas pelas coisas ruins que aconteceram, né? Pelas maldições que aconteceram dentro de casa. Como assim, pastor? Vamos ser mais claro um pouquinho antes de encerrar. Pessoas, por exemplo, que foram espancadas, pessoas que sofreram abusos, né? De todo tipo de violência, pessoas que passaram falta, que passaram necessidade, e de vez em quando a gente encontra alguém, às vezes ninguém fala, mas eu também sofri muito na minha vida e eu superei isso, meu irmão.
não é todo mundo que sofreu, ninguém sofreu, né? Às vezes o outro sofreu, mas não na proporção, eu sofri, mas não na proporção que o outro sofreu. Às vezes eu sofri por uma questão de circunstância, o outro às vezes sofreu por uma questão de maldição. A gente precisa entender, separar essas coisas. E o Senhor deixa claro aqui, né, em Efésios capítulo 6, o verso 5 e 6, né, que cada um levará o seu fardo, o seu próprio fardo. Se no seu fardo tiver maldição, meu irmão, manda isso embora em nome de Jesus. Seja obediente à palavra de Deus, seja fiel àquilo que Deus tenha falado com você, tem falado com a sua vida. A forma que Deus tem ministrado no seu coração, nós precisamos entender que somos abençoados por meio da palavra, por meio do evangelho, não é? Nós temos aí vários casos na Bíblia, de outros casos, né? Vários casos na Bíblia, né? De maldições, e vários deles os que foram quebrados. Pessoas que Jesus libertou de maldições hereditárias, pessoas que Jesus libertou de maldições proferidas, né? E Jesus continua fazendo isso ainda nos dias de hoje, não é? Ore pelo seu neto, ore pelo seu filho, ore pelo seu marido, ore pelo seu esposo, ore pela sua casa. Tem casas amaldiçoadas, casas que a pessoa não tem prazer, não tem paz de ficar dentro da sua própria casa. Confesse o pecado. Outro ponto importante que nós não podemos esquecer aqui é que o maior produtor, o maior gerador de pecado chama-se de maldição, chama-se pecado. Meu irmão, quando nós pregamos, quando nós ministramos a palavra, nós precisamos ter ódio do pecado. O mal que o pecado faz na vida de uma pessoa é sem igual. O mal que o pecado promove na vida de uma pessoa, ele é sem limites. Quando Paulo declara na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte, ele está falando da morte num sentido muito mais profundo que você imagina. Ele é muito mais espiritual do que físico. A morte física é um detalhe em relação ao pecado, em relação à vida. Nós precisamos prestar atenção. Nós estamos vivendo um mundo de pestes, né? Um mundo onde o juízo de Deus recaiu sobre a humanidade. Mas nós, como servos, como homens e mulheres de Deus, nós temos que prestar atenção e lembrar que nós estamos debaixo de uma bandeira, que nós estamos sob a mão protetora do Pai, que nós somos protegidos pelo Senhor, por meio da palavra, por meio do amor. O amor de Deus nos constrange, o amor de Deus que nos alcançou. Esse amor, ele é protetor. E nós não podemos aceitar que as coisas do pecado ditem as normas das nossas vidas. Nós não podemos tolerar que o pecado ainda, que o nosso passado pecaminoso, né, caracterize a nossa vida como nós conhecemos na vida de muitos que se dizem cristãos. Eu sou um crente de Jesus Cristo, mas sob a maldição do pecado, meu irmão, você não vai viver uma vida cristã sadia. Você não vai viver uma vida cristã dentro dos padrões que a Bíblia determina para a vida de todos nós. Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar a sua casa. Pastor, mas o meu marido ou a minha esposa veio de uma situação, de uma família, de uma circunstância. Meu irmão, pastor, mas acontece que eu conheço pessoas que foram abusadas sexualmente, pessoas que foram, né, que receberam todo tipo de violência no lar e que estão libertas, pregando o evangelho e trabalhando pela libertação de outras pessoas. Todo tipo de maldição ele pode ser quebrado, ele precisa ser quebrado para que a vida flua num curso normal. Precisamos atentar para o que a Bíblia fala. São vários textos na Bíblia. A palavra de Deus deixa claro sobre a libertação total e completa do Senhor Jesus. Como que um homem ou uma mulher que passou pelo Calvário, que foi justificado, agora vive sob a pressão da maldição das coisas do passado. Meu irmão, isso a Bíblia não mostra nenhuma possibilidade, a não ser
que a pessoa não busque na palavra de Deus a sua própria libertação. Aí quando Jesus disse em João 8,36, porque se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha bem, verdadeiramente sereis livres. Livre da maldição, livre das maldições. Pastor, como é que eu vou fazer para quebrar isso, já que o tema de hoje é quebrando as maldições? Volto a repetir, meu irmão, a palavra de Deus. Você não pode continuar, como diz o versículo 5 aqui, o versículo 5, carregando o fardo do passado. Jesus falou em Mateus 11, 28 a 31, porque o meu fardo é suave, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eu não posso ser um crente de Jesus Cristo carregando o fardo do pecado, do passado. Precisa haver um arrependimento profundo, precisa haver uma confissão, para que haja uma conversão, para que por meio da conversão, que haja regeneração, haja mudança de vida. Precisamos, se tem alguém ouvindo nesta manhã e nestas condições, aprenda uma coisa com a palavra de Deus: você precisa trocar de fardo. Nós não temos a obrigação de continuar carregando o fardo do pecado cheio de maldições. Nós temos que carregar o fardo do Senhor. Ele é leve. Precisamos estar presos em Jesus. A nossa prisão em Jesus, ela é suave. Ela não dói. Ela ameniza, inclusive, a nossa dor. Ela promove a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde mental. Tem gente que psicologicamente não dorme. Meu irmão, espera um pouquinho. Vamos conversar sério aqui. Como assim não dorme por causa da culpa do pecado? Por causa da consciência pesada? Como assim? O fardo que você carrega em Jesus, ele é leve. Então, que negócio é esse de consciência pesada? Porque a consciência, sabe quando a consciência pesa? Quando o pecado não é confessado. Quando não há arrependimento profundo na alma e no coração. Então, há necessidade de nós entendermos esses detalhes da palavra de Deus. Deus quer a sua liberdade. Deus quer que você seja livre. Deus, ele promove de todos os jeitos e modos, dentro da sua palavra, um jeito de você ser abençoado e não amaldiçoado. Então, pastor, eu não posso aceitar e continuar carregando o fardo de maldição do pecado? Não. Você não pode carregar mais, nós não podemos carregar mais. Porque se eu carrego o fardo das maldições sobre a minha vida, eu não tenho como carregar também o fardo de Jesus, mesmo que ele seja leve. Mesmo que a nossa prisão em Cristo, a nossa reconciliação, seja suave. Nós precisamos de libertar do passado, sermos libertos do passado, das consciências do passado, do senso de culpa do passado, e sentir o perdão verdadeiro de Cristo em nossos corações. É isso que Paulo falou. E aí ele deixa claro no versículo 6 o seguinte: e o que está sendo instruído na palavra, faça-se, ou melhor, seja participante em todas as coisas boas daquele que o instrui. O problema é que tem crente que quer viver a vida como ser humano comum, como ser humano normal. Aí os sintomas da vida de maldição, eles permanecem. Mas se você, se nós estamos vivendo uma vida em Cristo, temos a consciência da nossa libertação em Cristo e tornamos-nos participantes de todas as coisas boas do Evangelho, então nós não temos tempo nem para lembrar das maldições que foram proferidas contra nós, ou que são proferidas contra nós. Nós não temos nem como. Tem gente que fica, eu tenho que dar testemunho da minha vida, meu testemunho é forte. Que negócio é esse de testemunho forte? Eu conheci um irmão na segunda igreja que eu pastorei. Isso já tem quase 30 anos isso. Primeira igreja que eu pastoreei. E ele veio, Ele veio do candomblé, veio da magia negra, aquele negócio todo. Ele era uma pessoa, totalmente ligada às coisas, aí das trevas, aquele negócio todo.
e ele se converteu a Jesus e ficou famoso na cidade. E um dia ele recebeu um irmão no escritório dele, e aí esse irmão foi lá. Olha bem, você vê a mentalidade de um crente, e esse crente precisa ser liberto. O crente falou assim: ô fulano de tal, eu vim aqui para você me contar sobre seu testemunho, né? Eu ouvi falar seu testemunho, disse que é muito forte. Eu não sei, o pessoal tem um negócio de forte, eu queria entender isso, que o seu testemunho é muito forte, e eu queria saber o que o diabo fez na sua vida. Ele falou assim: meu irmão, educado na minha, falou: meu irmão, bateu no ombro, irmão, deixa eu falar um negócio. Eu não tô, se você quiser saber o que Jesus está fazendo na minha vida, está fazendo na minha vida, eu te falo. Agora, diabo não tem nada a ver com o diabo mais não. Nós temos que apagar. Eu aprendi com aquele homem naquela época o seguinte: nós temos que apagar da nossa mente, da nossa mentalidade, as coisas do diabo. O prejuízo que o diabo nos deu é muito grande. As coisas que as trevas, o mal que as trevas nos fez, né, foram terríveis. O prejuízo foi muito grande. Ele nos manteve, o problema é que as trevas nos manteve afastados de Deus o tempo todo. Aí Jesus foi lá, nos tirou da maldição das trevas, do pecado, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E agora o crente fica: vou dar meu testemunho, irmão. Testemunho do passado. Dá testemunho que Jesus fez hoje. Se é que você tem que dar testemunho do que Jesus está fazendo na sua vida agora. Olha, Jesus me libertou hoje. Hoje, Jesus me libertou de mais um pecado que eu tinha na minha vida. Eu falava mal dos outros, a partir de hoje eu não vou falar mais. O apóstolo Paulo falou bem detalhadamente sobre isso. Olha, eu era uma pessoa infiel, uma pessoa desonesta, e agora Jesus entrou na minha vida e tirou, e apagou essa coisa de mim. Eu era uma pessoa que odiava pessoas, que falavam mal das pessoas. Meu irmão, isso aqui é testemunho de um crente. Jesus apagou o pecado da minha vida lá atrás. Olha bem a declaração de Deus: dos seus pecados eu não quero me lembrar mais. Se Deus não quer lembrar do pecado, por que você fica dando testemunho de quando você estava perdido? Dá testemunho que Deus está fazendo na sua vida agora. E o melhor testemunho não é o proferido, não é o expresso, não é o falado. O maior testemunho é o exemplo de vida que nós devemos deixar aos outros. É o irradiar Cristo em nós. Pastor, como é que eu vou saber que eu sou liberto? Cristo está irradiando a sua vida, o Espírito Santo está comunicando com o pecador através da sua vida, dos seus atos, da sua atitude, do seu jeito de falar, do seu linguajar. Meu irmão, então não existe maldição mais na sua vida. Praga nenhuma está mais na sua tenda. Todo mundo acha que tenda é a casa, é a parede, é a alvenaria. Não. Praga nenhuma chegará à sua tenda, o seu coração, a sua alma. Maldição nenhuma vai impedir a sua alegria, a sua paz, vai travar a sua felicidade, a felicidade que você tem direito como homem, como mulher de Deus. Não viva como se você ainda estivesse perdido. Isso é maldição. Viva a vida. Paulo está falando aqui: viva, seja instruído na palavra, e aquele que te instrui na palavra, ele te permanece, ele faz com que você seja participante das coisas celestiais. Nós somos um povo imperfeito, Deus está trabalhando a perfeição em nós, mas a eternidade já existe em nós, já existe na minha vida, não existe na sua vida, e nós não somos mais portadores de maldições ou de maldição nenhuma. Você não tem que carregar maldição sobre a sua vida e nem proferir, nem transmitir maldição a ninguém. Aliás, um crente cheio do Espírito Santo, ele abençoa, porque ele recebeu a ordem de Moisés aqui em Gênesis 12, versículo 3. Abençoai, não amaldiçoeis. Abençoe as pessoas, abençoe o seu filho. Pastor, mas o meu filho é difícil. Abençoe o seu filho. Não destrua o presente nem o futuro do seu filho. Não macule o seu filho. Noé amaldiçoou o filho dele e amaldiçoou toda uma geração. Até hoje, os descendentes de Cão, os que não se convertem a Jesus, os que não voltam para o Evangelho, vivem uma vida de maldição. Abençoe o seu marido não crente, abençoe a sua esposa não crente, abençoe o seu filho não crente. Pastor, mas eles estão em pecado. Deixa Deus cuidar disso, simplesmente abençoe. Né? O que alguém chama de profetizar, eu chamo de abençoar. Não é? Vou profetizar na sua vida. Não, meu irmão, não faz isso não.
Deixa isso para o Espírito Santo fazer. O que você tem que fazer é abençoar as pessoas. Abençoar com atitudes, com atos. Ah, mas eu posso abençoar pessoas com atos? Pode, promovendo o bem para ele. Abençoar não é promover o bem? Quando você faz um bem para a pessoa, eu já tenho dito aqui várias vezes, quando você faz um bem para a pessoa, você é o maior beneficiado. Você é a pessoa que, na verdade, está sendo abençoada. Quando você promove o bem-estar espiritual, o bem-estar psicológico de alguém, quando você trata carinhosamente a pessoa, você vai automaticamente quebrando as maldições na vida dessa pessoa. Você vai impedindo que o mal, que o mal que está alojado, que o mal que está no controle, seja disseminado, seja aniquilado. E a bênção de Deus começa a pairar sobre a sua vida e, consequentemente, acaba de promover também o bem naquela pessoa do seu convívio. Tem muitas pessoas que não são salvas, outras nem serão salvas. Pastor, se eu estou julgando? Não, pessoas que geralmente, pessoas que morrem sem confessar Jesus como Salvador. Você sabe disso, eu sei disso. Mas tem pessoas que só por viver com o abençoado é abençoado. Se você é abençoado, não tem maldição na sua vida, todo mundo que correlaciona com você é uma pessoa abençoada. Mesmo que ela não saiba disso, mesmo que ela não entenda isso, mas ela é uma pessoa abençoada. E quanto maior o número de pessoas abençoadas ao seu lado, mais a sua vida, aí já é a vida física, será abençoada. Eu me lembro, eu fiz uma visita a um amigo pastor, deve ter uns 2 meses. Eu não estava mal, né? Não estava mal, mas eu estava vivendo uma vida tranquila, vida abençoada dentro de um padrão que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Bendita a hora que eu fui na casa desse colega pastor. Eu fiquei mais ou menos umas 3 horas na casa dele. Esse camarada me abençoou. Um dia desse eu falei, semana passada, me parece, eu falei com ele, ele não sabia. Rapaz, aquele dia que eu fui na sua casa, você não sabe o tanto que eu fui abençoado. Não, pastor, o senhor que abençoou a minha casa, você se enganou. Aquele dia, a palavra de Deus entrou na minha vida de uma forma tão abençoadora que você não imagina. Falou, pastor, que bom. Meu irmão, nós temos que falar coisas que abençoem o outro e não que amaldiçoa. Não amaldiçoe ninguém, porque o efeito vai acontecer na vida dele sim. Se ele não for uma pessoa cheia do Espírito Santo, se não for uma pessoa voltada à palavra, o mal vai dominar a vida dele. Se for um parente, principalmente, não amaldiçoe, abençoe. Que Deus nessa manhã de salvação nos abençoe. Que essa palavra maravilhosa do Senhor seja a nossa única razão de viver. Que todas as nossas orações sejam fundamentadas, baseadas na palavra de Deus. Que Cristo abençoe a sua casa. Eu quero, como ministro da palavra nessa manhã, abençoar a sua casa, abençoar seu trabalho, abençoar a sua vida física, a sua saúde. Eu quero abençoar o seu coração, a sua vida psicológica, os seus negócios. Que tudo na sua vida seja para a honra e glória do Senhor. Tudo para a glória de Deus. Que tudo na sua vida seja para a glória bendita e eterna do Senhor. Que irradie no seu coração, na sua vida, as bênçãos de Deus. Então você precisa ser muito abençoado para ser um abençoador. Porque também a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Tem gente que amaldiçoa o outro porque ele já está vivendo uma vida. Aliás, toda pessoa que amaldiçoa a outra, a maldição reina, impera na vida e no coração dele. Certo? Foi por isso que Deus falou a Abraão: eu vou abençoar os que te abençoarem, mas eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem também. Amém? Eu te abençoo. Me abençoe daí onde você está. Né? Nós precisamos de abençoar um ao outro, porque nós já temos a bênção da salvação, nós já temos a bênção da libertação sobre nós. Nós precisamos da bênção uns dos outros. Tá certo? Quebre a maldição. Nós vamos orar neste momento. Eu quero orar neste momento pedindo a Deus que a graça bendita e eterna dele paira sobre a sua casa. Meu irmão, abençoe a sua casa. Pastor, o senhor falou agora há pouco que é só alvenaria, mas é o lugar onde você descansa, é o lugar onde você faz as suas refeições, é o lugar onde você tem a oportunidade de abençoar os seus entes queridos, de abençoar seus amigos, de abençoar os irmãos em Cristo. A sua casa é uma congregação da igreja onde você reúne.
né? Se você é presbiteriano, a sua casa é uma congregação presbiteriana. Se você é da Chama do Avivamento, a sua casa é uma congregação da Chama do Avivamento. Os nossos lares, as nossas casas, os nossos lares são congregações da denominação onde nós reunimos, porque a nossa casa é casa de Deus também. Tem crente que não respeita a sua casa como casa de Deus, por isso a sua casa, o seu lar não é abençoado. Mas aprenda nessa manhã que a sua casa precisa ser abençoada, porque você é um abençoador. Você é um abençoador em Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus, nessa manhã bendita e eterna, possa te fortalecer. Vamos orar ao Senhor? Deus bendito e eterno, nós oramos, nós louvamos, porque o Senhor mais uma vez falou conosco através da tua palavra. Meu Pai, eu glorifico o teu nome, eu exalto o teu nome nesta hora bendita e maravilhosa, porque, Senhor, nós aprendemos que somos abençoadores. Devemos abençoar nossos entes queridos, nossos amigos, nossos parentes, né, nossos colegas de trabalho, nossos irmãos em Cristo, mas para isso precisamos estar cheios do Espírito Santo, para termos, né, bênçãos para ministrar sobre a vida dos outros. Nós oramos nesta manhã, Pai, eu abençoo todos os lares apresentados, aqueles que vão assistir depois, que sejam abençoados também. Quero abençoar as pessoas que estão enfrentando dificuldades neste momento, meu Pai, com as enchentes que estão acontecendo aqui na nossa região, no estado de Minas Gerais. Senhor, nós abençoamos, glorificamos o teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós e cuidará desses irmãos também. Nós oramos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Bom dia, Sueli, né? A paz do Senhor para todo mundo aí. Até quinta-feira, se Deus quiser, com mais um tema, né? Nessa nossa boa palavra em Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Que Deus te abençoe.